x. Não. Pegar x sobre 1 menos x2. X sobre 1 menos x2. Qualquer que seja x, qualquer que seja o x pertencente aos reais, menos o 1 e o menos 1, que é onde tem problema, tá? O domínio dessa função... Okay. Então, tem-se o seguinte, ó. Tem-se. Primeiro, a f é contínua. A função racional, a função contínua em toda a reta. Em particular, ela é contínua no intervalo menos 1 aberto. Tá? Agora, calcule o limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela direita. Ou seja, faço o x tender a menos 1 pela direita e vejo o que acontece com x sobre 1 menos x2. Ó, com x tendendo a menos 1 pela direita, o denominador tem limite, o numerador tem limite menos 1, tá? E o numerador tem limite menos 1 e o denominador tem limite 0, mais 0 por valores positivos. Porque com x tendendo a menos 1 pela direita, x ao quadrado é menor que menos 1. Certo? 1 menos x ao quadrado é negativo. Entre menos 1 e 1, entre menos 1 e 1, desculpe. Entre menos 1 e 1, 1 menos x ao quadrado é positivo. Positivo. Então, isso tende a 0 por valores positivos. De modo que isso aqui, o limite é quanto? Menos infinito. Tá? E o limite com x tendendo a 1 pela esquerda, né? X tendendo a 1 pela esquerda de f de x é o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de x sobre 1 menos x2. Só que 1 menos x2 é positivo com x tendendo a 1 pela esquerda. Enquanto isso aqui tendendo a 1, então esse limite é quanto? Mais infinito. Ora, portanto, qual é a conclusão daqui? Portanto, como esse limite é menos infinito e esse é mais infinito, a f não tem extremo. Ela não tem máximo nem tem mínimo. Tá? Logo, a f não tem, ela não possui o quê? Extremo. Aonde? No intervalo menos 1. Ela não tem máximo, não tem mínimo. Mas isso não contradiz o teorema do valor extremo. Porque a hipótese do teorema do valor extremo é que o intervalo seja fechado. Enquanto aqui o intervalo é aberto. Então não é verdade que se uma função é contínua no intervalo aberto, ela possui máximo e possui mínimo nesse intervalo. É verdade que se uma função é contínua no intervalo fechado, nesse intervalo ela possui máximo e possui mínimo. Ela possui os dois, mas para eu garantir, para eu ter a garantia, o intervalo precisa ser fechado. Se o intervalo é aberto, pode ter e pode não ter. Pode ter. A função constante, por exemplo, a função constante no intervalo fechado, no intervalo aberto,
possui máximo e mínimo. Tá? Mas não é verdade que toda função contínua no intervalo aberto possui máximo e mínimo. Está aqui. Essa daqui nem tem máximo, não tem máximo, nem tem mínimo. Agora vamos desenvolver um método. Para encontrar ponto de máximo de uma função no intervalo que é fechado. Porque esse teorema é um teorema que garante a existência. Mas ele não diz quem são esses pontos. Ele só diz que existe ponto de máximo e ponto de mínimo. Mas não os indica, não os identifica, não os determina. Tá, tá bom? Então olha aqui, ó. Observe o algoritmo aqui, ó. Sejam F, sejam A e B reais com A menor que B, tá? E F uma função contínua em AB. Função contínua em AB. Tá? Se P é ponto de máximo, eu sei que tem ponto de máximo, tá? Agora eu vou assumir que P é ponto de máximo. Se P é ponto de máximo, que eu sei que existe, porque o teorema do valor extremo garante, se P é ponto de máximo de F no intervalo fechado AB, no intervalo é ponto de máximo de F em AB, então há três possibilidades. Há três possibilidades. P pode ser o ponto A, P pode ser o quê? O ponto B. Ou P pode não ser nenhum dos dois. Ou P pode pertencer o quê? Ao intervalo fechado, ao intervalo aberto. Tá? Não foge disso. Foge alguma outra possibilidade? Não. No caso em que o caso interessante é o caso em que P pertence ao intervalo fechado AB, intervalo aberto AB. Então, P é ponto de máximo de F aonde? No intervalo fechado AB. Porque P, veja bem, ó, pessoal. F de P é maior que ou igual a quê? A F de X. P é ponto de máximo de F em AB. Então, você tem que F de P é maior que ou igual a F de X, qualquer que seja X no intervalo fechado AB. Mas se é verdade qualquer que seja X no intervalo fechado AB, é verdade qualquer que seja X no intervalo aberto. Então, sendo P ponto de máximo de F no fechado, e com o P no interior, P é ponto de máximo de F aonde? No aberto.
Daí, qual é a conclusão imediata disso? Se P é ponto de máximo de F no intervalo aberto, o que é que eu posso dizer sobre P? P é ponto o quê? Ponto de máximo local. Daí P é ponto de quê? De máximo local de F, porque P é ponto de máximo de F no intervalo que é aberto. E se P é ponto de máximo local de F, qual é a conclusão? Pela primeira proposição de hoje, que é essa daqui, ó. P é ponto o quê? Ponto crítico. É ponto crítico de F aonde? É ponto crítico de F. E é ponto crítico de F no interior do intervalo AB. A mesma coisa vale se P é ponto de mínimo. Ó, é só trocar máximo por mínimo. Se P é ponto mínimo de F no fechado, então P é igual a A, P é igual a B, ou P pertence a AB, aberto. No caso em que P pertence ao intervalo aberto, tá? Não tem esse então não, viu? Esse então é horrível. No caso em que P pertence ao intervalo aberto, aí já vem a conclusão. P é ponto de mínimo. É ponto de mínimo de F em AB. Daí P é ponto de mínimo local. E assim P é ponto crítico. Pronto, gente, eu tenho um algoritmo para achar o máximo e o mínimo de uma função contínua no intervalo fechado. O que é que eu faço? Como é que eu faço para achar o ponto de máximo e o ponto de mínimo? Eu calculo, olha o algoritmo, eu calculo F de A, calculo F de B e calculo o valor F de X, qualquer que seja X, ponto crítico de F dentro do intervalo aberto AB. O maior desses valores é o máximo. O menor desses valores é o mínimo. Por quê? Porque o ponto de máximo ou está em A, ou é B, ou é um ponto crítico da função no interior do intervalo. O ponto de mínimo da função no intervalo fechado AB, ou é A, um ponto de mínimo, ou é A, ou é B, ou é um ponto crítico da função no interior do intervalo aberto AB. Então você calcula esses valores. Calcula o valor F de A, calcula o valor F de B e calcula F de X, qualquer que seja X, tá certo? Calcule quem? F de A, F de B e calcule F de X, qualquer que seja X, ponto crítico de F no intervalo aberto AB. Aí o maior dos valores é o máximo da função, e você tem um ponto de máximo. O menor dos valores é o mínimo da função, aí você tem um ponto de mínimo.
Tá? Vamos a um exemplo. Vamos a um exemplo. Tá? Encontre o máximo e o mínimo da seguinte função. Encontre o máximo e o mínimo da função f de x igual a x3 menos 4x, tá? No intervalo menos 2, 2. Aqui. O máximo e o mínimo dessa função nesse intervalo. Tá bom? O máximo e o mínimo dessa função nesse intervalo. Então, solução. Por isso, o algoritmo diz que basta o quê? Encontrar os pontos críticos da função no intervalo, no interior do intervalo, né? Os pontos críticos da função no intervalo. Então, vejam. A função f é diferenciável. A função f é diferenciável com quem é a derivada de f em x? Quem é? 3x ao quadrado menos quanto? Menos 4. Qualquer que seja o x real. Daí, ponto crítico dessa função é ponto onde a derivada é zero. Então, vamos descobrir onde é que a derivada é zero. Daí, dado x real, f' de x é zero, se somente se 3x2 menos 4 é zero, que é se somente se 3x2 é igual a 4, que é se somente se, tá? x2 é igual a 4 sobre 3, que é se somente se x é igual a mais ou menos 2 sobre quadrado de 3. Logo, 2 sobre raiz de 3 e menos 2 sobre raiz de 3 são os pontos críticos de f, são os pontos críticos de f, e são os pontos críticos de f aqui dentro. São os pontos críticos de f, mas o importante é que são os pontos críticos de f dentro do intervalo aberto menos 2, 2. Agora, basta você calcular o valor da função nos extremos, né? Então, como, vamos lá. Quem é f de 2? Destacar em azul. F de 2 é quanto? É zero. Quem é f de menos 2? É zero também. Quem é f de 2 sobre raiz de 3? Vamos pegar menos 2 sobre raiz de 3. Menos 2 sobre raiz de 3. Eu posso vir por aqui, mas posso observar o seguinte. x3 menos 4x é x2 vezes x menos 4. Tá?
Então, isso aqui é menos 2 sobre raiz de 3 ao quadrado, vezes quem?